Take me back where the water flows from your throne. Pour it out like I've never known. Spirit, lead me on. Where the river goes, life abounds. Sweep me away. Jumping in where the water's deep. I'm letting go. I come to the river. I come to the river. Hoje vemos uma inconstância muito grande na vida dos crentes. E nesse vídeo, vamos te mostrar como se manter firme e inabalável em busca do seu propósito e vivendo o seu chamado. É interessante perceber que na vida cristã temos dois tipos de experiência. A primeira é o que nós chamamos de experiência de porta e a segunda é o que chamamos de experiência de caminho. Antes de darmos continuidade a esse terceiro vídeo da nossa série, quero te incentivar, caso não tenha assistido os dois primeiros, a voltar, assisti-los e dar continuidade a este. É muito importante que você assista os vídeos na ordem correta, para que tenha um entendimento completo do que estamos nos propondo a ensinar. Como estávamos falando, a primeira experiência da vida cristã é o que nós chamamos de experiência de porta, e a segunda chamamos de experiência de caminho. Na vida cristã, há uma porta e há um caminho. Quanto à porta, você passa por ela. O caminho, você anda por ele. Por um lado, a porta nos fala de um evento. Por outro lado, o caminho nos fala de um processo. Fazendo um paralelo com essas duas experiências, podemos dizer que a experiência de porta é a série Um Chamado para a Revolução. Já a experiência de caminho será a nossa escola de discípulos online e ainda nesse vídeo te explicaremos como você poderá passar por ela. Uma experiência de porta, ou seja, um evento, requer fé. Por outro lado, andar por um caminho exige perseverança. Um discípulo forte e saudável que vive sob o mover genuíno de Deus precisa crescer nessas duas atitudes, fé e perseverança. A perseverança é um produto da fé. Ela precisa ser cultivada na vida de todo discípulo. Mas afinal de contas, o que é perseverança? Perseverança é continuar caminhando mesmo quando há oposição, mesmo quando as resistências são muito grandes, mesmo quando a estrada é difícil. Na verdade, só se conhece a perseverança no dia da dificuldade, no dia da adversidade. São em momentos como esses que sabemos se de fato estamos perseverando ou não. É isso que faz de você um crente vencedor ou derrotado. Por exemplo, os irmãos da igreja de Filadélfia já possuíam uma coroa. No entanto, ela poderia ser tomada. Por isso, o Senhor os advertiu: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Portanto, a coroa é algo que pode ser tomado. A coroa ou o prêmio depende de como nós terminamos a corrida. Um atleta pode começar mal o percurso, mas no meio do trajeto pode se recuperar, chegando até mesmo a vencer a corrida. O que importa é a maneira como ele finaliza. Algumas pessoas começam bem e terminam mal, outras, porém, começam mal e terminam bem. É como termina que se conta. Salomão foi alguém que começou bem, mas terminou mal. Jacó, por outro lado, começou mal, enganando o pai e o irmão, mas teve um fim diferente. Não devemos nos acomodar por causa de um bom começo. O que nos interessa diante de Deus é como concluiremos a nossa carreira. É por isso que ele nos adverte sobre conservar o que temos. A coroa que você tem pode ser passada para outro, se parar ou desviar-se do alvo no meio do caminho. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ser coluna é uma grande glória, é ser sustentação. Todos os crentes são pedras vivas na edificação
da casa de Deus, mas os vencedores são colunas. Será coluna no futuro aquele que já é coluna hoje na casa de Deus. Deus nos deu um testemunho para sustentarmos. Aquele que persevera no mover de Deus é coluna. Se a coluna for retirada, o prédio cairá. Alguns são pedras de edificação, outros são colunas de sustentação. Mesmo estando num fundamento correto, uma igreja local pode ruir pela falta de colunas estabelecidas. Crentes vencedores são finalizadores. Campeões são pessoas que terminam as coisas, são pessoas que vão até o fim. O que conta na vida não é como se começa, e sim como as coisas terminam. Jesus fez muitos milagres e tocou muitas vidas, mas o ponto máximo do seu ministério está na frase em que ele disse na cruz: está consumado. Os pecados dos homens podiam ser perdoados, o plano foi completado, ele veio para fazer e fez. Nós devemos ter a certeza de que vamos finalizar o que nos é proposto, porque o próprio Deus nos trouxe até aqui. Nós estamos participando de um grande mover e somente nós temos condições de nos tirar desse lugar. O mover de Deus é como um ônibus e o Espírito Santo é o motorista desse ônibus. Certamente ele chegará ao seu destino final, com ou sem você. Permanecer nesse ônibus é perseverar no mover de Deus, nessa jornada do mover de Deus dentro do ônibus. Temos a oportunidade de sermos alargados pelo Senhor em muitas experiências, oramos pelo destino, mas precisamos entender que há experiências que recebemos no meio da jornada e certamente elas são as mais significativas. Nós servimos um Deus processual. Ele caminha conosco nesse propósito em direção ao destino. Ele é um Deus de propósitos, mas também é um Deus de processos. Antes de crescer e ser reconhecido, é necessário que você cresça em áreas de sua vida que estão ocultas aos olhos dos outros, como caráter, dependência de Deus, fé e tantas outras coisas. O crescimento demanda tempo e não é percebido pelos outros. Porém, o mais importante é que Deus está trabalhando. Muitos querem os resultados rapidamente, por isso ignoram esse processo. No entanto, se você quer ter resultados duradouros, você precisa entender que essa é a forma que Deus trabalha e assim responder a Ele nesse processo de crescimento pessoal. Cada árvore tem o tamanho proporcional às suas raízes. Todavia, quando as raízes estão crescendo, ninguém vê, mas depois todos aproveitam seus frutos. O mesmo acontece na sua vida. Seu crescimento espiritual não é visivelmente percebido, pelo menos não durante o processo. Antes do prédio crescer para cima, ele precisa crescer para baixo. Antes de ter o que é visível, é preciso edificar o invisível. A profundidade que você vai alcançar vai determinar a altura que você poderá atingir. Não pense que o tempo escavando alicerces é um tempo perdido. Para os desavisados, parece que nada está acontecendo, enquanto os alicerces estão sendo edificados. Por isso, presumem que o crescimento do prédio foi explosivo. Não podemos ser instantâneos no reino do Espírito. Tudo precisa ser cuidadosamente edificado. Hoje eu vim te falar que temos as ferramentas corretas para você ter um crescimento saudável e frutífero em sua vida e ministério. Para isso, é necessário estar disposto a edificar os alicerces. Essas ferramentas estão disponíveis na Escola de Discípulos Online. A Escola de Discípulos é uma ferramenta que já treinou mais de 2.000 pessoas, levando essas pessoas a cumprir o seu propósito, alcançando todo o seu potencial em Deus. Hoje estamos realizando um sonho de muitos anos, que é levar a Escola de Discípulos para todo o Brasil. Estamos há alguns meses planejando e preparando tudo para levar a Escola de Discípulos Online para você,
com o máximo de excelência possível. Estão sendo dias intensos para a nossa equipe ministerial. Do estúdio para o prédio da igreja, do prédio da igreja para o estúdio, para gravar, editar, produzir cada material com o máximo de excelência e amor para você. A Escola de Discípulos Online, você terá acesso a conteúdo prático por meio de videoaulas que farão de você uma coluna aqui e, consequentemente, na eternidade. Videoaulas que você poderá assistir quantas vezes quiser, quando quiser, da sua casa ou de qualquer outro lugar do mundo, precisando apenas ter um computador ou um celular e acesso à internet. O preço de mensalidade de cursos como estes são em média de R$ 80 por mês, ou seja, R$ 960 por ano. Nós sabemos que esse preço não seria acessível para várias pessoas, mas posso te garantir que o preço será bem mais baixo, pois nosso chamado é investir em você. Por isso estamos procurando fazer o menor preço, o melhor preço, mais viável e o melhor. Todos os recursos da Escola de Discípulos Online é destinado aos nossos mais de 24 projetos de plantação de igrejas. O nosso alvo é chegarmos em 50 novas igrejas sendo plantadas aqui em Minas Gerais e em outros estados do Brasil. Além de estar se capacitando, você está investindo, sendo canal de Deus para o avanço da obra missionária que está alcançando os perdidos, libertando os cativos, transformando casamentos, fazendo de improváveis líderes equipados para o serviço que estão fazendo uma revolução. Na Escola de Discípulos, você será alimentado pela palavra de Deus através da minha vida, pela vida do pastor Fábio Vilela e pela minha esposa, pastora Naila Estrela, além de contar com acompanhamento online de mentores. Vai ser uma experiência completa, onde você só precisará de uma conexão de internet e o compromisso de fazer parte desse exército que está revolucionando essa geração. Perceba algo: alcançar a maturidade espiritual não está ligado simplesmente com a sua vida, mas sim com a vida de todos que serão tocados por Cristo através de um posicionamento seu. É tempo de aprofundar as suas raízes, crescer no conhecimento da palavra e viver tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para você. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os detalhes para você disputar uma vaga na Escola de Discípulos Online, uma vez que as vagas são limitadas. Por enquanto, as vagas não estão abertas, mas nós separamos alguns presentes aos primeiros alunos, pois sempre valorizamos os que se posicionam primeiro. Portanto, se você já está decidido a fazer parte da Escola de Discípulos Online, você tem duas tarefas a partir de agora. Primeiro, entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Clicando no botão abaixo, você entrará no nosso grupo exclusivo do WhatsApp de pré-lançamento da Escola de Discípulos Online. Na próxima semana, iremos lançar a Escola de Discípulos Online para todo o Brasil e teremos desconto único e exclusivo de pré-lançamento, mas somente quem estiver no grupo terá acesso a essa oportunidade de pré-lançamento e aproveitar o desconto único e exclusivo que daremos. Agora fique ligado, esse desconto será oferecido em um único dia. A segunda tarefa é deixar aqui nos comentários: eu vou fazer parte da Escola de Discípulos Online. Isso mesmo, comenta aí, para você incentivar inclusive outras pessoas que estão desejando fazer parte assim como você. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar um conselho: não coloque empecilhos para viver o que Deus já tem para você. Não existe algo tão pequeno em sua vida que não seja importante para Deus, e também não existe nada tão grande que seja impossível para Ele fazer. Ele é o maior interessado na edificação e no crescimento do seu ministério e da sua igreja. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Nos ajude compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Fique na paz.